Boa noite a todos que nos acompanham. Estamos começando mais uma live da campanha do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira Letras que Apontam Estrelas, em homenagem aos 175 anos de Leon Denis. Para iniciarmos as nossas atividades, nós vamos convidar todos vocês para fazermos uma prece, harmonizar os nossos pensamentos e os nossos corações. Então, aqueles que assim desejarem, podem fechar os olhos e vamos agradecer ao nosso querido Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, agradecer por esse dia que tivemos a oportunidade de viver experiências, de trocar ideias com tantos irmãos, seja no seio familiar, com os amigos e aqueles que encontramos ao longo do caminho. Nesse momento, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos estejam receptivos às reflexões, às ideias e às vibrações que serão emanadas, que serão apresentadas nesse momento. Nos abençoa, hoje e sempre, Mestre, graças a Deus. Então, meus amigos, após a nossa prece, o nosso encontro desse domingo irá abordar o tema Leon Denis, Juventude e os desafios do presente. Nós vamos receber os nossos convidados, Saulo Monteiro, Larissa Chaves, Tiago Toledo e Rafael Siqueira. Nessa etapa da campanha, nós estamos abordando a obra O Porquê da Vida. Então, a gente dá aí boa noite aos nossos convidados. É uma alegria imensa para nós ter vocês aqui conosco para abordar esse tema, que é de uma extrema importância e bem interessante. Então, para vocês que estão nos acompanhando, os nossos convidados, eles farão a apresentação inicial e em seguida nós teremos ali um momento interativo, um bate-papo, uma roda de conversa. Então, envia a sua pergunta, faça o seu comentário em nosso chat ao longo do nosso encontro. A gente quer que você participe aqui conosco. Lembrando também que durante toda a transmissão do nosso encontro, nós temos um plantão de atendimento fraterno. Então, aqueles que desejarem, necessitarem, podem entrar em contato pelo site www.espiritismo.net. Vamos agora, passar a palavra para o Saulo Monteiro, que é carioca, é professor de geografia, coopera com a Sociedade Espírita Sorella do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, com o projeto Leon Denis Online e com o programa Mediunidades. Então, a fala é sua, Saulo. Obrigado, George. Boa noite a todos, sobretudo aí o Tiago, a Larissa, o Rafael, amigos que vão me suceder, o que é, para mim, até um alívio, porque então eles podem me corrigir e me completar, satisfatoriamente. Eu queria também dar as boas-vindas e uma boa noite para aqueles que estão pelo chat nesse momento. Vocês me desculpem não ler o nome de cada um, mas é porque a gente tem 15 minutinhos para trazer as ideias que reunimos, então provavelmente a gente não teria essa oportunidade, mas estou vendo aqui vários amigos e amigas chegando. Obrigado aí pela presença de vocês, e a vocês que estão assistindo num outro momento, bom dia, boa tarde, porque a gente sabe que o conteúdo fica no YouTube, Bom, eu estou com um livrinho aqui em minhas mãos que se chama Um Olhar sobre o Tempo Presente, editado como um conjunto de textos que representam aí um pensamento muito maduro de Leon Denis, porque são relativos a alguns artigos publicados na Revista Espírita, ali pelo ano de 1920 e 21, com exceção do capítulo 6, que foi de 1926. Então, são textos da maturidade de Leon Denis, que viria a desencarnar em 1927, deixando para a gente toda uma abordagem em termos de espiritismo que, a meu ver, até hoje é única, porque Leon Denis
ele consegue reunir no seu pensamento os aspectos que integram o todo do Espiritismo de maneira muito capaz, muito lúcida, com poesia, mas ao mesmo tempo com uma profundidade tamanha, escrevendo livros sobre ciência espírita, sobre filosofia espírita e também sobre o projeto ético-moral que é o Espiritismo. E hoje, nessa penúltima live desse projeto, ao qual nós damos os parabéns a todos e todas que se envolveram ao longo de tantos meses, né, para homenagear e para estudar Leon Denis, a gente se propõe a falar sobre a juventude. É bem verdade, né, que de nós quatro aqui, jovem, só o Tiago, né? Mas a gente entende que é um tema, assim, não só muito caro a Denis, que foi objeto do primeiro capítulo desse livro que a gente apontou, um livro fininho de artigos que vale muito a pena. Como também foi um jeito de viver de Leon Denis. Para quem tem interesse em conhecer um pouco mais da sua obra, fica muito claro na sua biografia, aliás, nos dois livros, né, que a gente pode chamar de biografias de Leon Denis, um de Claire Balmar, sua secretária, Leon Denis na Intimidade, e outro do seu grande amigo e confidente Gaston Luce, Leon Denis, o Apóstolo do Espiritismo. Fica claro que a postura de Leon Denis diante da vida foi muito jovial sempre, e que o estímulo de Leon Denis àqueles que queriam mudar a sua realidade, aqueles que queriam contribuir com o mundo positivamente, sempre esteve muito presente. Então ele está falando de uma posição aqui, de um senhor de larga maturidade e experiência, mas com o brilho juvenil nos olhos, como relata Gaston Luce, e também com todo o estímulo que ele pode oferecer à juventude. Eu queria também, nessa introdução, nessas primeiras palavras, pedir perdão a vocês, caso a nossa análise ela possa soar como crítica. Se acontecer, saibam que é uma autocrítica, porque todos nós aqui estamos falando de dentro, né? Ninguém está apontando para ninguém, mas procurando, sim, fazermos uma autocrítica para avaliar aonde que a gente perdeu o passo em relação ao tratamento com a juventude, porque não é um público que esteja presente majoritariamente naquilo que nós chamamos de movimento espírita brasileiro. A Larissa e eu estivemos até em outra oportunidade já em um congresso discutindo o tema, e fica muito fácil, estatisticamente, perceber que o jovem não está presente no centro espírita. E eu, particularmente, pegando na fonte desse texto, que a gente vai procurar estudar rapidamente, mas também naquilo que Leon Denis representa para nós, eu particularmente percebo que nós temos aí dois problemas que estão no olho desse furacão que é a obra de Leon Denis, magistral, necessária, incontornável. O primeiro problema é que eu penso que a gente está vivendo hoje uma crise em termos da produção do conhecimento espírita. A gente tem um time que, a meu ver, está errando por ortodoxia, porque compreendem que ali em Kardec, na codificação espírita, existe tudo daquilo que nós precisamos. Quando Kardec é um ponto de partida. Kardec é, na minha leitura até hoje, uma porta. Kardec é a abertura de um novo domínio de coisas e leis que a gente não tem condição de encerrar na faixa evolutiva em que estamos. Então Kardec abriu para a gente um novo olhar, nos ofereceu uma nova lente para a realidade, porque é isso que o Espiritismo é, né? Uma teoria da realidade, e a gente precisa aprofundar cada vez mais isso. Inclui-se aí a obra de Leon Denis, por exemplo, que vem depois, mas não só a obra dele, é preciso conhecer Bozano, é preciso conhecer Delane, é preciso conhecer Desrochats. Desrochats tem um livro sobre reencarnação, as vidas sucessivas, que é essencial para que a gente consolide, como está consolidado em Espiritismo, reencarnação como um conceito-chave, que para Kardec fica ainda como uma tese, é apresentado ainda como uma hipótese lógica, filosófica, firme, mas a comprovação que ele pôde dar à imortalidade da alma não vem com Kardec dentro do que a gente entende como Espiritismo. Então, parece que existe de um lado os ortodoxos, que compreendem que se não tiver em Kardec não serve. Do outro lado, nós somos muito idólatras ainda. Então, muitas mensagens que vêm do mundo espiritual, mensagens, textos, livros, são considerados espíritas porque são mediúnicos.
quando na verdade não é bem isso. Não é o critério de Kardec, não é o método de Kardec. Kardec nos apresenta um espiritismo que só sai da opinião de um espírito para o conhecimento espírita quando houve uma comparação, uma crítica, uma análise, um confronto de ideias. Kardec, até a desencarnação, foi com esse método, buscando no diálogo com os espíritos as verdades. Nem todo espírito está dizendo a verdade, até porque o alcance que ele tem do que seja verdade é limitado ao seu nível evolutivo. Então, me parece que para conversar com a juventude, a gente precisa dar um passo atrás e responder a pergunta: o que é o espiritismo nos tempos de hoje? O que é o espiritismo? De que maneira que essa ideia se construiu e como que a gente continua para cumprir a profecia de Kardec, né? Na verdade, a palavra não é boa, para cumprir a determinação de Kardec de que as ideias espíritas seriam progressivamente reveladas, a gente precisa conversar. Como que a gente continua construindo conhecimento espírita? Ou será que conhecimento espírita é só o que está naqueles 5 livros de Allan Kardec? Será que tudo que está nos 5 livros de Allan Kardec serve ainda para hoje? Nós não estamos falando aqui de uma atualização conceitual em Kardec. Claro que não. Até porque aqueles conceitos ali são a apresentação da vida espiritual, da lei de Deus. Mas uma atualização, talvez, eu acho que essa palavra é útil, na metodologia para um século XXI. Na metodologia para um Brasil. Na metodologia para uma contemporaneidade em que, por exemplo, as relações humanas mudaram muito. Em que a tecnologia invadiu a nossa vida a ponto de a maneira como nós nos comunicamos estar profundamente relacionada com o modo pelo qual aprendemos. Então, como que se adquire, como que se constrói conhecimento espírita hoje? As universidades estão discutindo isso. As igrejas estão discutindo isso. A sociedade está discutindo isso e a gente nem sempre está discutindo isso. Muitas vezes achamos que ler o livro, repetir a resposta da pergunta diante da turma lá na evangelização é transmissão de conhecimento espírita. E o jovem quer debater aquilo, quer ver se funciona, quer experimentar no sentido mais científico do termo, quer colocar aquilo à prova. É muito interessante a recomendação de Leon Denis, e não é a minha leitura, é a leitura de Hermínio Miranda, que eu vou rapidamente colocar para vocês aqui, só lançando algumas ideias, né? No livro No Invisível, Leon Denis diz que o espiritismo seria aquilo que dele os homens fizessem. E Hermínio Miranda, num livrinho que nunca foi impresso, ele é um e-book que vocês podem conseguir na editora Correio Fraterno, o que desejamos fazer do espiritismo? É a pergunta de Hermínio no título desse pequeno livro. E ele propõe ali que nessa frase de Leon Denis existe uma distinção entre espiritismo e doutrina espírita. Para Hermínio, Denis entende que doutrina espírita é esse conjunto de informações. Doutrina espírita é uma ciência de observação da qual nós depreendemos uma filosofia espiritualista, e dessa filosofia espiritualista emana um conjunto ético-moral, um jeito de viver, um conjunto de princípios que vão nortear a nossa posição no mundo para a aquisição de uma felicidade mais ou menos plena, mais ou menos rápida. Mas a doutrina espírita é essa ciência de observação da qual a gente depreende uma filosofia espiritualista. E ele vai dizer que espiritismo, o Hermínio Miranda, lendo Leon Denis, que o espiritismo é o movimento que os seres humanos, homens e mulheres, fazem por aqui dessas ideias. É preciso discutir se o espiritismo que a gente faz no Brasil, ele é a doutrina espírita expressa por Allan Kardec, por Leon Denis, por Gabriel Delano, por Ernesto Bozano, e por aí vai uma lista de uns 10 nomes essenciais do espiritismo, espiritualismo francês, alemão, inglês, estadunidense também. A gente precisa discutir quais são as aproximações e distanciamentos entre doutrina espírita e espiritismo. A meu ver, uma segunda questão essencial para trazer o jovem é o problema da linguagem. Então, o que é o espiritismo e o que ele é hoje? É a primeira pergunta e discussão. A segunda é como conversar sobre ele. O que a gente vai falar?
Como que a gente vai falar? Eu não estou defendendo aqui fazer dancinha no TikTok como o único jeito de divulgar espiritismo, porque deve dar também. Eu estou dizendo que a gente precisa discutir a maneira como a gente expressa as ideias. Porque, ó Deus onipotente, que está entre nós, fazei com que, se a gente expressa dessa forma o espiritismo, a gente, enquanto esse movimento das ideias espíritas entre os homens e mulheres na humanidade, a gente enterra ele. Porque não é assim que a academia está se expressando mais. Não é assim que as igrejas se expressam mais. Não é assim que a sociedade se expressa mais. Parece que nessa fixação do texto, da literalidade, a gente resolveu que imitar a linguagem de 200 anos atrás, quase, é a única forma de discutir espiritismo. E a gente confunde tanto essas ideias que a gente perde a visão daquilo que ele realmente é. Eu vou ler um trechinho, não é tão pequeno, mas também não é grande, só para a gente fazer a propaganda desse texto maravilhoso do livro, então, Um Olhar sobre o Tempo Presente, que é a visão madura de Leon Denis do que seja o Espiritismo. Afirmam que a juventude quer construir, que quer edificar a sociedade futura, feita de trabalho e solidariedade. Ele está escrevendo isso há 101 anos atrás. O texto é de setembro de 1920, então acabou de fazer 101 anos. Para tanto, conta-se apoiar no povo, não para subjugá-lo, porém para esclarecê-lo e aperfeiçoá-lo, a fim de realizar com ele uma obra comum de labor, de paz e de justiça social. A coisa mais necessária neste sentido é uma instrução filosófica e moral, que esteja ao alcance dos mais humildes. Instrução esta que possa elevar as almas e mostrar-lhes a via de ascensão e de progresso. Portanto, são necessárias doutrinas que não decorram mais de abstrações metafísicas ou outras especulações do pensamento, porém que estejam alicerçadas em fatos, em provas experimentais, que sejam sempre verificáveis. Repara, não passou o fenômeno, não passou a ciência, tudo aquilo que houve precisa ser verificável, para dar chance de quem está chegando ver aquilo que viram os que passaram. Ora, o Espiritismo pode oferecer tudo isto a esta juventude que sonha fundar uma nova ordem, já que somente ele pode voltar a ligar o homem com a ordem universal e infinita, abstraindo-o do meio transitório e passageiro em que se desenvolve a sua presente vida. Só o Espiritismo pode fornecer as provas científicas e a demonstração experimental da imortalidade, junto com o conhecimento mais preciso das condições da sobrevivência e das leis que regem a imensa evolução das almas através dos tempos e dos mundos. Eu queria poder ler esse capítulo aqui inteiro. Não vou fazer porque vou dar spoiler aí daquilo que nossos amigos e amiga vão falar, e também porque é importante que vocês tenham aí a obra em mãos para fazer a interpretação de cada um, porque a nossa é só uma interpretação. Eu vou encerrar por aqui, eu desconfio que eu tenha passado aí segundos ou um minuto até, e a gente volta mais tarde. Jorge, perdão aí se eu exagerei. Não, você ficou no tempo, Saulo. A gente agradece, né? Então, Saulo já começou aí trazendo reflexões profundas para a gente, né, pensar e em seguida a gente discutir. Então, vão colocando aí as perguntas de vocês, os comentários acerca da fala do Saulo, que, olha, no segundo momento nós iremos discutir um pouco nessas questões que os nossos convidados estão apresentando para nós. Agora nós vamos convidar a Larissa Chaves. É a Larissa, ela é baiana, gente, mas ela mora no Rio de Janeiro. Ela é psicóloga, ela coopera com o Centro Espírita Antônio de Pádua, da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, com o projeto Sopa Irmanduce e com o canal Inspiração Espírita. E aí, vamos reforçar esse pedido de participação de vocês. Coloquem aí no chat as perguntas para que o nosso bate-papo
seja extremamente rico. Então, vou passar a palavra para a Larissa. Obrigada, Jorge. Boa noite a todos os amigos que estão aqui conosco, os que estão aqui nos bastidores também nos apoiando, e vocês que estão aqui chegando. O chat já está cheio de perguntas, de comentários, isso é uma maravilha. E eu vou seguindo aqui o meu amigo Saulo, utilizando-me também desse texto que ele já citou, desse opúsculo aqui que ele apresentou para vocês. Inclusive esse meu aqui, essa versão foi ele mesmo que me deu, inclusive, que eu estava sem o meu. Eu estou com uma outra abordagem, mas a gente está trabalhando aqui basicamente o mesmo material. E eu fiquei pensando, quando eu meditava sobre o tema proposto para hoje, sobre alguns outros textos de Leon Denis, como também sobre algumas abordagens de Allan Kardec nas revistas espíritas publicadas desde o ano de 1858, e pensando como esses dois grandes homens, eles utilizaram, apesar de terem características diferentes, peculiares, né? A gente percebe uma escrita diferente, Leon Denis, inclusive, com uma questão do discurso, da eloquência, diferente de Allan Kardec. Cada um tinha as suas características, o seu próprio apostolado, um, inclusive, mais voltado para a razão e o outro trazendo o sentimento e a poesia junto a essa razão também, como até o Saulo citou. Mas existe uma coisa que eu não sei se vocês já observaram, até peço que se alguém já observou isso, que compartilhe aqui no chat, mas os dois, eles têm uma certa metodologia no que se refere à comunicação com o público, especialmente nos textos. Eu diria que no caso de Leon Denis, provavelmente também nos discursos, porque muitos dos seus discursos depois viraram textos. Os dois, eles começam se apropriando, mergulhando, sabendo muito bem que público é esse com o qual eles se comunicariam. A gente vai perceber, por exemplo, em Leon Denis, que ele vai passar uma parte muito importante de um dos seus livros que eu mais gosto, inclusive, O Problema do Ser e do Destino, que muitos também conhecemos como O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E a gente vai perceber uma parte muito importante do início do livro, em que Leon Denis fez uma grande investigação, uma grande pesquisa. E os nomes que ele vai citar, os autores e os pesquisadores, não eram nomes e referências gratuitas, como às vezes até a gente faz em pesquisa acadêmica, que vai enchendo assim as referências e as pesquisas, e às vezes é uma pesquisa e é um nome que nem faria muita diferença para aquela publicação, mas as pessoas gostam de colocar ali um monte de referência acadêmica. Não, as referências, e são inúmeras, do livro O Problema do Ser e do Destino, toda aquela pesquisa, todo aquele mergulho que, inclusive, na biografia a gente percebe os seus biógrafos contando desse esforço e dessa dedicação de um homem que não foi, ao menos nessa existência, um acadêmico. Isso não era, ele não vinha dessa trajetória, vinha de uma família muito simples, de uma trajetória muito simples, era um autodidata praticamente, e essa pesquisa e esse debruçar tinha um grande significado, que era o significado de citar, conhecer, apropriar-se daqueles autores que tratavam de temas psicológicos, filosóficos em pauta à época, de autores que eram admirados, às vezes até venerados, até cegamente, digamos que eram os ídolos da ciência daquela época, da psicologia transformando-se em ciência aquela época. Eu mesma que fiz graduação em psicologia, muitos daqueles nomes também passearam pelos meus estudos da história da psicologia, nomes citados por Leon Denis, lá na primeira parte do livro O Problema do Ser e do Destino. Então, por que Leon Denis faria esse esforço? Por que Leon Denis não simplesmente começou o livro dizendo, olha, o que o Espiritismo fala, o que os espíritos revelaram sobre o ser, sobre o seu destino e sobre as suas dores, é isso, isso e isso. Por que ele faz essa trajetória?
porque ele precisava conectar-se com o seu público, cativar o público. Ele não estava interessado apenas naqueles que já sabiam do que ele falaria, daqueles que estavam apenas interessados em concordar e dizer: eu já li sobre isso, eu já sabia, eu já estudei Allan Kardec, e sim. Ele não estava interessado em falar para o mesmo público, para as mesmas pessoas. Como a gente percebe que também Allan Kardec, nas revistas espíritas, quando ele abre essa tribuna livre, como ele mesmo disse, lá em janeiro de 1858, uma tribuna livre onde discutiremos, ou seja, nem sempre vamos concordar, mas não disputaremos, não entraremos no personalismo, na disputa egóica, mas isso não quer dizer que às vezes não será até acalorada a nossa discussão. Isso também nos mostra que Allan Kardec não estava ali também apenas desejando comunicar-se com aqueles que já tinham grupos espíritas e que já concordavam e que já acreditavam e que já tinham comprovações. Ele estava ali também nos dizendo: olha, eu estou aqui para aqueles que têm dúvida, para os incrédulos, para aqueles que... Inclusive, ele vai nos dizer em outros momentos e também no livro dos médiuns, olha, o nosso objetivo não é demover alguém de uma crença, daquilo que já acredita, daquilo que já segue. Se a pessoa não está interessada, deixa a pessoa seguir a vida dela. Se a pessoa nem acredita em Deus, nem acredita em nada desses princípios, deixa. Agora, se ela quer saber, se ela está curiosa, se ela tem dúvida, nós estamos aqui tratando de leis e de questões que dizem respeito a toda criatura. E se essa criatura está interessada, então que ela seja bem-vinda a essa tribuna. E, para tanto, Allan Kardec, como também Leon Denis, e se fôssemos lá atrás, diríamos também Paulo de Tarso, usavam essa mesma técnica, que era saber o que essas pessoas, o que esse público com o qual eu vou me comunicar, o que eles estão lendo, do que eles estão falando, o que toca os seus corações. Tanto que na Revista Espírita nós vamos ver notícias que eram publicadas no jornal da época, no Jornal de Paris, coisas que às vezes haviam chocado aquela população. Um suicídio de um jovem, por exemplo. E vamos ver Allan Kardec utilizando-se disso para criar uma conexão e para dizer: a doutrina espírita tem algo tão importante a dizer sobre isso. O objetivo não era o sensacionalismo, mas a conexão. Porque sem conexão não há comunicação, especialmente com as crianças, especialmente com os jovens. Em tempos de pandemia, tantas e tantas pessoas preocupadas. Meu filho não está indo na evangelização, não estou dando conta da evangelização virtual, não estou dando conta da juventude virtual, meu filho não está interessado. Mas será que no dia a dia, esse filho, essa criança, esse adolescente, não tem dúvidas? Não tem perguntas? Não acontecem coisas? Quantas e quantas vezes pessoas que cruzaram o meu caminho e que em determinado momento não tinham o menor interesse, sabendo que eu era espírita, não tinham nada a saber, nenhum interesse sobre isso. E anos depois, diante de vicissitudes da vida, diante da partida inesperada de seres amados, vieram através das redes sociais me dizendo: Larissa, eu conheço você da faculdade, eu não sei se você lembra de mim, nós estagiamos, nós trabalhamos juntas, aconteceu isso comigo e talvez, quem sabe, você tenha algo a me dizer. E é isso que Leon Denis faz. E é isso que Allan Kardec faz. Ele nos diz assim: a doutrina espírita tem algo a dizer, algo muito valoroso, a respeito das principais questões do ser, do seu destino, das suas dores. Ontem mesmo, de certo que todos nós sabemos, que retornou à pátria espiritual uma cantora tão adorada, tão admirada, em tenra idade. Qual de nós não ficou surpreso com a partida dela e das pessoas que estavam juntos com ela? Se nós estivéssemos aqui diante de jovens que passam por isso, que eram fãs, que estavam ali chocados, e às vezes pessoas que nem tanto admiravam,
mas que diante da partida inesperada de um semelhante, veem também a fragilidade da própria vida, a fragilidade da própria existência. Um tema desse, tudo o que vem e que fala ao nosso coração, que nos estremece, que nos abala, não pode passar desapercebido. É sempre uma oportunidade de conexão, mas há algo fabuloso na conexão. Se não tivermos cuidado, algo tão valoroso, com tanto potencial de conexão, se não tivermos cuidado, a informação tão valorosa apresentada pela doutrina espírita pode ser entregue ao outro não como um presente, não como um bálsamo que alivia a dor, mas como uma pedra que mais aflige do que consola. Porque a forma como nós portamos a nossa comunicação, e eu gosto muito de repetir isso, faz toda a diferença. Dizer a alguém que está sentindo a dor da partida, simplesmente que, para que isso? Para que esse sofrimento? A morte não existe, essa pessoa continua viva. Isso não é consolador. Não é assim que nós nos sentiríamos consolados se a dor fosse nossa. Porque é claro que com toda a informação do mundo, essa dor, cedo ou tarde, também baterá à nossa porta. E é só quando a dor bate que sabemos como a saudade dói dentro de nós. Então não seria mais interessante utilizarmos essa conexão, esse tema e tantos outros, para inicialmente acolhermos, escutarmos a dor do outro e conseguir, através desse acolhimento, alimentar essa conexão o suficiente para que o outro perceba que estamos ali de verdade, que escutamos de verdade e que talvez haja algo que nós sabemos e que esse outro queira dizer. Às vezes não somos nós que precisamos doutrinar e dizer e palestrar, às vezes é o outro que nos pergunta: o que você acha? Segundo isso aí que você acredita, você acha que ela está bem? Como você acha que foi a chegada dessa pessoa que eu tanto gosto? Você acha que agora ela já está desperta? Você acha que agora ela está dormindo? O que você tem a me dizer? Essa curiosidade espontânea, esse desejo de saber um pouco mais, ele se estabelece a partir da presença na comunicação, a partir do acolhimento da comunicação. Quando nós descemos daquele nosso banquinho de que sabemos, de que para a gente é tudo muito fácil, de que a gente quase não sofre, e nos colocamos como iguais, como alguém que diz assim, ontem mesmo uma pessoa, eu fiz uma postagem, a pessoa disse assim: nossa, Larissa, eu achei tão interessante ver uma postagem sua, porque eu imaginaria que você talvez achasse, nossa, né, o ciclo, eu falei, não, eu tô chocada também, surpresa também, dolorida também. E quão mais interessante é essa conexão, quanto mais humana ela é. Porque ser espíritas, ser cristãos, e no melhor dos termos dito por Allan Kardec, espíritas cristãos, é ser cada vez mais humanos. Finalizando a nossa fala para que a gente possa encaminhar para os nossos amigos, eu leio mais um pedacinho do mesmo texto do livro Um Olhar sobre o Tempo Presente, no primeiro texto sobre a juventude, em que Denis nos dirá assim: o Espiritismo debruça-se sobre toda a miséria humana, sobre a pobre humanidade sofredora, mas não para iludi-la com aquele velho bordão usado antigamente, porém para insuflar-lhe fé, uma nova vida, a fim de lhe fazer compreender o motivo de seus males e fazer luzir aos seus olhos a aurora dos dias melhores, a perspectiva de um grande destino que é preciso conquistar com nossos méritos e obras. Obrigada a todos por esse primeiro momento juntos. Obrigado, Larissa.
né? Vamos agora convidar o Rafael Siqueira. O Rafael, ele é fluminense, formado em Direito, bancário, ele coopera com a Sociedade Espírita Fraternidade e com o Remanso Fraterno na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Rafael, a palavra é sua. Muito boa noite, meus caros amigos, minhas queridas amigas. Que prazer poder desfrutar desses momentos de espiritualidade, de vida com cada um de vocês. E falar depois do Saulo, depois da Larissa, é um compromisso muito grande de conseguir dar sequência, coisa que talvez eu não consiga, mas vou me esforçar. Quero aí cumprimentar todos aqueles que já estão partilhando conosco das suas experiências, trazendo os seus comentários, os seus likes nas nossas redes sociais. Tributo a Leon Denis. Um arauto da nova revelação, escritor notável, discurso convincente. Eis Denis, com seu estilo envolvente, a cantar os caminhos da redenção. Enquanto viajor da imortalidade, no périplo, querer, saber, amar. O espírito é convidado a avançar para a vivência da vera fraternidade. Quando a angústia visitar o coração e as dores parecerem sem solução, como se ninguém pudesse vê-las, leia Denis, o apóstolo do Espiritismo, a quem se agradece o altruísmo das letras que apontam estrelas. Este é um soneto autoral que nós compomos quando da nossa última fala, aqui mesmo neste canal, sobre Leon Denis e o livro Cristianismo e Espiritismo. E agora lemos de novo como nosso preito de gratidão a este arauto do Espiritismo, a este mestre que nós aprendemos a amar. E a nossa fala, assim como foi a fala do Saulo e da Larissa, vai se basear no mesmo opúsculo, um olhar sobre o tempo presente. Mas aí abrindo um terceiro flanco, porque falar em Denis, a gente quase nunca repete o mesmo assunto, porque ele tem a capacidade de olhar sobre um tema, sobre as mais variadas abordagens. Eu quero convidar vocês a refletirmos sobre o capítulo 3, a juventude idealista e o progresso. E desde o início eu quero refletir sobre dois pontos que eu destaco. Quando ele nos diz, existem, porém, dois tipos de juventude. Uma é frívola e insensata e considera os seus dons uma força inútil, que lhe é permitido desperdiçar de qualquer maneira e consumir o mais rápido possível, como um pródigo que gasta a herança de um avá. Entretanto, há outra juventude, cuja máxima é precisamente contrária àquela, porque esses jovens conservam a poesia e o frescor das primeiras horas de existência de suas almas, até avançarem para a idade madura e até mesmo na velhice. Como Saulo falou mais do problema da juventude hoje, do seu achegar na casa espírita, eu quero fazer uma fala para o jovem. Porque desde 2014 eu lido com a juventude espírita, na nossa sociedade espírita Fraternidade em Niterói, e tenho visto que essa poesia, esse frescor, tem arrefecido aí no espírito de muitos. Então eu sempre, trazendo as lições de Denis, eu falo com eles. Vocês têm dois caminhos, porque o mundo hoje nos leva a duas possibilidades. Podemos escolher estar do lado daqueles que se entregam ao mundo, aos seus prazeres, e nas palavras de Denis se tornam pessoas frívolas, porque a gente quer nos dessedentar tomando água do mar. É assim o pensamento materialista. Quanto mais a gente tem sede e bebe água do mar, mais a gente fica com sede. E isso vira um círculo vicioso. Mas vocês podem escolher estar do lado dos bons espíritos, ressignificar os seus passos e olhar para frente, olhar para o alto. Ser essa juventude idealista, que acolhe Jesus no íntimo das almas e se propõe a construir um mundo melhor. Porque esse mundo vem do frescor e da poesia, palavras de Leon Denis que estão no íntimo de cada jovem. E dentro dessa conjunção de frescor e poesia que podem construir um mundo melhor, eu sempre trabalho com os nossos jovens com 3 P's. E o primeiro P é paciência. Sejamos pacientes, porque o mundo, ele caminha devagar, mas ele caminha. E para nós alcançarmos esse progresso, precisamos dessa ciência da paz. Cada coisa tem o seu tempo, mas nós não podemos nos paralisar. Temos que ter a todo intento as nossas iniciativas, fazer aquilo que está ao nosso alcance
para que o mundo possa se modificar. Então, procuro trabalhar muito com o jovem de que ele tenha força, de que ele tenha iniciativa, mas, ao mesmo tempo, precisa conjugar essa força, essa iniciativa com paciência, porque as coisas vão conforme o tempo de Deus. O segundo P é o P do pertencimento, porque o jovem precisa se sentir pertencente ao processo de renovação do mundo, ao processo de mudança do nosso orbe. É bem verdade que as classes que hoje governam também precisam dar esse lugar de fala aos nossos jovens, porque o pertencimento é um sentimento dúplice, daquele que quer pertencer e daqueles que estão por fora, para deixar os nossos jovens ter esse sentimento do pertencimento. O pertencimento na casa espírita, porque eu percebo que muitos jovens não se sentem parte da casa espírita. Acha que a casa espírita é do orador, é do médium espírita, é do dirigente, e o que nós trabalhamos com eles. Vocês são a nossa casa espírita. Vocês fazem parte do futuro desta casa, porque serão os dirigentes, serão os oradores, serão os médiuns. Então, vivam esse pertencimento hoje. Façam seus melhores esforços, tragam ideias, vamos somar, vamos construir aí uma mocidade que reformule os nossos padrões para que a gente construa uma melhor casa espírita. É bem verdade que a gente precisa também ir nos dirigentes, porque se o dirigente não deixar o jovem ter o seu lugar de fala, ter o seu espaço, fazer a sua palestra quando preparado, participar da reunião mediúnica, quando devidamente compromissado e com responsabilidade, forma-se um hiato. Porque uma geração vai, às vezes, de grandes trabalhadores, mas como não trabalhar o pertencimento com os nossos jovens, a casa espírita envelhece e ela não tem segmento. Então, P de paciência, o outro P de pertencimento, para chegarmos no terceiro P, que é o P de protagonismo. Porque o jovem precisa ser protagonista. E há uma fala do Papa Francisco, na sua jornada mundial da juventude, quando ele esteve aqui no Rio de Janeiro, que eu acho que é uma fala que a gente pode fazer uma ponte com o pensamento de Leon Denis. Quando o Papa diz, façam barulho, porque nós precisamos dizer a que viemos. Esse fazer barulho quer dizer não deixar que as coisas sigam o mesmo status quo, o status da corrupção, o status do desmando. A gente precisa trazer novos valores, trazer novas ideias, fazer parte do processo. Isso é ser protagonista. Isso é mostrar que nós podemos mudar. Sem violência, é verdade, sem entrar naquela postura da eterna revolta, mas enchendo as redes sociais de coisas boas, quando lá existe tanta fake news, tanta calúnia, enchendo os conteúdos das casas espíritas com propostas renovadas, porque o jovem pode participar, inclusive, das direções das casas espíritas. Então eu penso que fazendo aí um link com esse texto de Denis, trabalhar com o jovem, paciência, pertencimento e protagonismo. Lembrando de um jovem nascido em 1º de janeiro de 1846, que passou pelos dias do materialismo, porque questionava a religião da época, questionava a forma mandamental de como os governadores da França agiam com a sociedade. Passou pelos dias da religião, porque foi católico. O nome daquele jovem, Leon Denis, mas tornou-se espírita. Ao ler o primeiro livro dos Espíritos, ele que gostava de ler, passando numa livraria e abrindo. Esse livro tem as respostas para os mais variados problemas da vida. E ele se tornou protagonista, porque na sua simplicidade de um representante comercial, começou a falar daquela doutrina pela França, e com a sua oratória, com a sua verve, ele começou a dizer coisas novas para uma sociedade que estava carcomida, trazendo essa poesia e esse frescor para renovar o mundo. Então nós trabalhamos com os nossos jovens que a poesia e o frescor estão com eles. Mas nós precisamos nos modificar internamente para modificar o mundo. Porque o mundo, ele não vai se modificar por si próprio, ele nasce da modificação dos nossos jovens, que precisam sair da postura da letargia para a postura do protagonismo. E daí eu fecho a minha fala, porque eu não controlei aqui os 15 minutos, e se deixar eu falo até amanhã, com esta obra notável,
Cristianismo e Espiritismo. Quando a gente abre, logo na contracapa, existe aqui uma citação uma citação que Leon Denis tomava como uma máxima para a sua vida. Uma citação em latim: vitam impendere vero. Viver pela verdade. Então, juventude do nosso Brasil, juventude do nosso mundo, juventude espírita, sejamos protagonistas do bem, protagonistas da renovação, da construção de um Brasil melhor, de um mundo melhor, vivendo pela verdade. Essa verdade não é a verdade desses chavões, dessas máximas de um mundo que está aí saindo da noite escura das provas e expiações, mas já vê os alvores do mundo em regeneração. Essa verdade é a verdade cantada por Leon Denis, aquele cisne que falava da imortalidade da alma, da reencarnação, lembrando seu mestre Allan Kardec e lembrando, sobretudo, Jesus, o modelo, o mestre e o amigo de todas as horas. Eu agradeço a paciência de cada um de vocês e agora eu devolvo a fala aí para o nosso amigo Tiaguinho. Obrigado, Rafael. Eu vou pedir licença para o Rafael para incluir mais um P, o P de participação. Então, aqueles que ainda não enviaram as suas perguntas, coloca aí no chat, a nossa produção já está coletando as perguntas e logo mais nós iniciaremos o nosso bate-papo. Agora nós vamos chamar o outro convidado, o nosso último convidado dessa noite, este jovem que está em Cuiabá, no Mato Grosso, Tiago Toledo. Ele é cuiabano, é publicitário, ele coopera com o Centro Espírita Joana d'Arc, na cidade de Cuiabá, no Mato Grosso, com a Federação Espírita do Mato Grosso e com a FEB TV. A palavra é sua, Tiago. Agradeço, Jorge, pela introdução, aos amigos da nossa campanha pela oportunidade de trabalho, aos amigos que nos antecederam na exposição por essa abertura brilhante que nos possibilitou tantas inspirações e aos amigos que estão nos acompanhando, certamente atendendo ao convite do George, mandando boas perguntas, boas participações aqui pelo WhatsApp para que a gente, pelos comentários, para que a gente enriqueça a nossa conversa logo na sequência. Preciso me somar ao Saulo, que abriu a série de exposições, para dizer que a minha tarefa também é um tanto quanto fácil aqui na noite de hoje, tendo em vista que vários aspectos muito interessantes em torno do tema proposto para hoje já foram abordados. Então, me sobra aqui a possibilidade de fazer um complemento, uma breve contribuição, na esperança de que seja útil e de que aqueça o coração dos amigos que estão nos assistindo nessa atividade. Eu inicio, portanto, transmitindo o abraço dos amigos que estão aqui em Cuiabá, na Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, à parte da família que nos acompanha de todo o Brasil, de todo o planeta, pelas redes da Federação Espírita Brasileira e das instituições parceiras que colaboram conosco na multiplicação dessa atividade. No início de 2020, na verdade, no final de 2020, quando imaginávamos elaborar essa campanha celebrando 175 anos de nascimento de Leon Denis ao longo de 2021, algo que nos chamou a atenção foi justamente a sensibilidade que esta personalidade tem para estabelecer uma ponte de diálogo entre a referência segura, séria, codificada por Allan Kardec, além de outros autores que lhe constituem complemento idôneo, e o tempo ou o pensamento do seu tempo. A outra das características que nos chamou atenção no desenvolvimento e na própria seleção do tema dessa campanha, Letras que Apontam Estrelas, é o quanto essa sensibilidade, essa maturidade de reflexão encontra sintonia com a demanda do coração jovem, encontra sintonia com uma habilidade muito natural, característica de nós que estamos experimentando a juventude do corpo físico, mas que nos sabemos, ou que pelo menos estamos nos descobrindo, espíritos imortais, momentaneamente encarnados e, portanto, convidados a estar no mundo, sim, funcionando como um pouco de fermento, levedando toda a massa e, portanto, sem pertencer a esse mundo, como nos convida o Mestre Jesus.
Para esse nosso breve momento de conversa, então, gostaríamos de tratar de duas questões que me parecem saltar os olhos, ou que me saltaram os olhos, pelo menos, quando estávamos fazendo aí a pesquisa de preparo para esse nosso espaço. A primeira delas guarda sintonia com grande parte daquilo que foi abordado anteriormente, porque também se refere a este opúsculo, Um Olhar sobre o Tempo Presente, o conjunto de textos publicados por Leon Denis, e que diz respeito, mais uma vez, a essa sensibilidade personificada ou percebida por meio da produção literária deste que é considerado o apóstolo do Espiritismo. Para que nós observemos, portanto, a capacidade que estamos convidados a desenvolver enquanto coletividade humana e enquanto movimento espírita, de oferecer as respostas nos dadas pelos benfeitores à coletividade humana, porque cabe reconhecer, Espiritismo, ou em outras palavras, o Consolador prometido pelo Cristo, não é privilégio de 1 ou 2% da população brasileira. É oferta, contribuição para toda a humanidade. E a segunda parte diz respeito a essa capacidade que Denis tem e demonstra por meio de uma de suas obras de se ater à essência das mensagens, à essência da proposta espiritual, da proposta própria do guia e modelo da humanidade, o Cristo, e desse convite para que nos atenhamos a essa proposta essencial e, a partir disso, registremos a nossa contribuição. Como nós dissemos, uma proposta sintetizada em sua obra Cristianismo e Espiritismo. Para esse primeiro ponto, onde nós nos referiremos ao texto ou ao conjunto de textos Um Olhar para o Tempo Presente, nós gostaríamos de ler um brevíssimo trecho de uma das mensagens desse opúsculo, Um Olhar sobre o Tempo Presente. Cabe recordar, antes disso, que nesse opúsculo muito interessante, bastante referido pelos companheiros que estamos aqui expondo e que certamente será buscado por você que nos assiste logo que finalizarmos a exposição, Denis faz referência nominal em pelo menos duas oportunidades à questão da juventude. No capítulo 1, ele trata da juventude e os anseios por um novo mundo, e no capítulo 3 ele trata da juventude idealista e o progresso. Naturalmente que essa referência aparece em outros momentos, e todo o espírito dessa publicação faz referência a muitas habilidades que nós encontramos em pessoas de todas as idades, mas que aqui estamos fazendo o recorte específico daqueles que passamos pelo período da juventude para entender o conjunto proposto pelo tema geral. Leon Denis, Juventude e os Desafios do Presente. Logo nesse primeiro capítulo, portanto, A Juventude e os Anseios por um Novo Mundo, Denis trata de uma questão que nos parece muito relevante nos seguintes termos. Juntamente com os dogmas, assistimos à queda do princípio da autoridade sobre o qual toda a sociedade antiga repousava, cedendo lugar ao regime da liberdade de pensamento e de expressão. Parênteses. Aqui, naturalmente, que a liberdade de expressão a que se refere Denis é pautado na melhor das inspirações humanitárias e, portanto, respeitosas, para que a gente entenda ou consiga diferenciar essa perspectiva de Denis das modernas cogitações ou das cogitações contemporâneas em torno dessa temática. Ele segue dizendo: se foi possível em nosso país realizar a separação da Igreja e do Estado sem convulsões ou revoltas, é porque nos cérebros e nas consciências ela já vinha sendo preparada pelo lento trabalho do pensamento. Essa referência à liberdade, à maturidade de pensamento, à autonomia da consciência, que Denis faz referência nesse trecho, remonta de uma experiência histórica muito específica. Esse texto foi escrito, foi publicado logo após a Primeira Guerra Mundial. Era uma experiência que estava, portanto, envolta das aspirações de todos os produtores de conhecimento daquela época, o que nos pede uma atenção especial a este contexto histórico. E há uma referência feita por muitos historiadores, a de que os séculos não viram propriamente com a mudança do calendário, mas que dependem de um certo conhecimento ou de uma certa
maturidade que só pode ser alcançada ou que deve ser alcançada a partir de determinadas experiências vividas pela coletividade humana. De tal forma que apontam o longo século XIX só teria chegado ao fim, não com a virada do milênio, mas com o fim dessa Primeira Grande Guerra Mundial, porque o século XIX foi marcado por esse sentimento de que nós havíamos alcançado o topo da evolução enquanto espécie humana. Na tecnologia, na saúde, acreditávamos estar no ápice, sem ter observado, no entanto, as disposições em torno da fraternidade. A humanidade se vê envolta em um período de conflito que marcaria para todo sempre a nossa experiência humana. Encerra-se, então, a Primeira Guerra Mundial. Nós estamos no século XX, também avançado e marcado por outros avanços em inúmeras áreas, que não termina, mais uma vez, com a virada do século, ou com a virada do calendário. Enquanto nós experimentávamos ao longo do século XX o desenvolvimento desse sentimento de aldeia global, nas palavras de um outro sociólogo, sabendo que estávamos conectados e vivenciando a realidade de planeta globalizado, conectado às mais variadas possibilidades à distância de um clique, produzindo os mais variados prodígios em diferentes áreas do conhecimento humano, um micro-organismo se apresenta e demonstra nossa fragilidade, a nossa pequenez, a necessidade de estarmos em conexão com a nossa família por uma questão de sobrevivência. O contato social agora representava para nós um perigo. Daí a importância de nos adaptarmos dentro das possibilidades, atendendo às demandas sensatas, sábias, daqueles que se dedicam uma vida inteira à produção de conhecimentos científicos seguros e à própria prática da saúde para que sobrevivêssemos. Os historiadores indicam que o século XXI só começa agora, com a superação da pandemia ainda por vir, porque vocês sabem, ela ainda está entre nós. Fato é que esses períodos de grandes cogitações, e este específico a que Denis faz referência, demonstram essa demanda por novas respostas. Em outro momento da história da humanidade, com a peste negra, na sua superação, nós experienciamos o renascimento materializado pela produção artística e intelectual de inúmeros artistas e intelectuais. Agora nós estamos convidados a observar o espírito do tempo presente, observar como é que nós estamos respondendo às demandas da coletividade moderna. O mundo já não é mais o mesmo. O século XXI, que está em vias de começar, nos pede essa sintonia com a liberdade madura, com a responsabilidade e com o estabelecimento de pontes sensíveis entre o conhecimento espírita e as demandas do tempo presente. Por isso nós estamos convidados a observar esse espírito do nosso tempo, o Zeitgeist, que ficou bastante conhecido pela produção intelectual de um filósofo alemão e que diz respeito ao conjunto de elementos que descrevem determinada época da humanidade, o conjunto de elementos políticos, sociais, educacionais, intelectuais de uma determinada coletividade. Qual é o Zeitgeist ou o espírito do tempo presente? Estamos convidados a nos inspirar na habilidade de Denis para estabelecer essa ponte entre a referência doutrinária segura e o mundo lá fora, que estertora das mais variadas dificuldades e que, em alguns momentos, parece acreditar que nós estamos regredindo. A insensibilidade, a insensatez, mesmo a desesperança, ganhando espaço considerável pelas mídias, pelas redes sociais, pelas experiências que nos chocam o bom senso. Quando pode parecer surgir um sentimento de desesperança,
nós estamos convidados a nos ater à perspectiva de trabalho de Denis e enxergar que esses são indícios dos dias indicados pelo Cristo e que a noite é certamente mais escura antes do amanhecer, mas que essa escuridão não elimina a realidade do sol nascente logo adiante. Portanto, são dias desafiadores sim, porém precursores de um amanhã, de novas esperanças que estamos convidados a materializar coletivamente. Para materializar essa experiência coletivamente, portanto, necessitamos de referências muito específicas e encontramos no corpo doutrinário boas contribuições nesse sentido. É a contribuição que Denis registra especificamente ao estudar a história do cristianismo e estabelecer o diálogo entre esta concepção tradicional que remonta a mais de 2000 anos e a perspectiva espírita. Em Cristianismo e Espiritismo, Leon Denis estabelece de uma forma magistral e muito cuidadosa quais são os equívocos existentes no corpo doutrinário do cristianismo, porque eles existem. Isso é admitido pelo próprio Cristo, é falado com todas as letras pelo próprio Cristo, em algumas experiências registradas pela literatura espírita mediúnica e trazida pelo Espírito de Verdade logo na introdução, em uma mensagem, aliás, que Kardec coloca na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo. Diz ele: no cristianismo estão todas as respostas. Os desvios e equívocos cometidos são de natureza humana. Leon Denis se apropria, portanto, dessa orientação e faz uma revisita histórica para demonstrar os equívocos historicamente cometidos e recordar: cristianismo, antes de tudo, é aliado das criaturas oprimidas, porque Jesus veio para os doentes, não para aqueles que se consideravam sãos. O grande médico das almas veio justamente para os que estavam desassistidos. E a sua doutrina, portanto, de contribuição e de acolhimento incondicional é cooptada pelo governo, passa a se tornar religião oficial do Estado a partir do ano 300, por volta do ano 300 da era moderna, depois de Cristo, e dessa forma a mensagem do martirizado passa a ser utilizada para martirizar. Finalizando esse nosso breve momento de conversa, porque o despertador já indicou que eu estou excedendo o meu tempo, cabe materializar esse convite de Denis, de nos atermos à essência dessa mensagem, que ele demonstra com muita propriedade na obra que fizemos referência, e saber respeitar as estruturas colocadas, as experiências desenvolvidas até o momento, admirar a contribuição desta ou daquela personalidade, mesmo em termos de doutrina espírita. Respeitar o esforço do evangelizador, do palestrante, do médium, do dirigente de casa espírita, amar os companheiros de trabalho, mas saber que o nosso compromisso primordial, aqueles a que devemos fidelidade do fundo da nossa alma, é Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, e Jesus, modelo e guia da humanidade. A partir dessa referência, portanto, estabelecer o nosso programa de estudo, a nossa ação metódica e transformadora, como Leon Denis também se refere nesse texto do capítulo 1, de um olhar sobre o tempo presente, para que transformemos a realidade do mundo a que estamos vinculados, não por meio das revoluções abruptas e, em muitas ocasiões, violentas, mas por meio de uma evolução madura e eminentemente autoconsciente. Me parece que esses são alguns termos interessantes para que a gente abra a nossa reflexão, para que, na verdade, a gente dê sequência ao que foi colocado pelos demais companheiros e siga conversando a partir do que vocês indicarem aqui pelo bate-papo. Jorge, meu amigo, devolvo a palavra a você, agradecendo mais uma vez pela oportunidade. Tamo junto. A gente agradece, Tiago. Nós vamos chamar os nossos outros convidados para estarem aqui conosco. Tivemos esse primeiro momento de apresentação do tema que os nossos convidados nos ofertaram. A gente vai iniciar a nossa roda de conversa. Nós já temos aqui algumas perguntas. Nós vamos iniciar pela pergunta da Adriana Paula.
Temos aí a pergunta da Adriana Paula, onde a Adriana pergunta: de que modo podemos concretizar entre a juventude o pensamento de Denis? Instruamos a juventude, esclareçamos sua inteligência, mas antes de tudo, falemos ao coração. A gente vai destinar essa pergunta à Larissa. Eu estava senti chegar aqui, assim. Desde que a Adriana Paula fez a pergunta, ela já tinha me chamado a atenção, porque é uma pergunta que guarda muita conexão com aquilo que a gente reservou para a nossa fala de hoje. Exatamente por muitos de nós, quando a gente conversa com como você se tornou espírita? Como você chegou à casa espírita? Como você conheceu? Existe uma quantidade expressiva que chegou pela dor, né? Por alguma situação muito específica na vida, mas há uma quantidade muito específica, inclusive eu estou nesse segundo grupo, que chegou por uma necessidade de compreender, de saber, de explicações. Então, por uma necessidade mais desse campo, né? Da instrução, do conhecimento. E aí, o ser humano tem uma característica, e isso se aplica à forma como expressamos, inclusive, o nosso amor pelos nossos semelhantes, pelos nossos afetos. A gente costuma ofertar para o outro aquilo que a gente acha que é bom para a gente. Só que, às vezes, a necessidade do outro não é exatamente essa. Então, eu posso, digamos, eu, Larissa, né, por ter chegado à juventude como uma jovem que queria respostas, que queria saber, então eu posso, por exemplo, trabalhar numa juventude e achar que todos os jovens estão ali com essa mesma necessidade específica, e pode ser que não, e provavelmente não, porque são jovens diversos, com necessidades diversas. E esse canal que Leon Denis apresenta nessa frase, quando ele diz assim, falemos ao seu coração, é o canal que nos conecta. A razão nos conecta, a compreensão nos conecta, mas o sentimento, o coração, tem algo que realmente só quando a gente sente assim na própria pele é que a gente compreende a profundidade. Então, quantas e quantas vezes eu tive, por exemplo, tanto na vida profissional quanto na vida de evangelizadora, eu, inclusive, e o Rafa chegamos a fazer parte, eu cheguei à CEF como jovem e depois nós trabalhamos na mesma juventude. E quantas vezes eu, através de muitos raciocínios, de muita explicação, de um estudo que eu achava assim, nossa, esse estudo está muito bacana. Captei alguns jovens e alguns acharam super interessante, mas tem aquele dia que às vezes o jovem não é nem no momento da aula, mas é num momento às vezes diferente, é por uma mensagem, ele está passando por alguma coisa e ele te busca. E se você tem esse olhar aqui que o Leon Denis nos apresenta, de falar ao coração e antes de falar, escutar o coração do jovem, qual que é a sua questão? Por que será que hoje ele está diferente? Por que será que hoje ele está um pouco mais assim combativo? Que defesa é essa? O que está por trás disso? Quando a gente alcança por esse caminho, mesmo que ele tenha outros convites e outras coisas, porque existem a nossa juventude mesmo, né, Rafa? Sábado, quase noite, é assim, é quase um convite a esvaziar a juventude, mas na época que eu estava, por exemplo, tinha uma quantidade expressiva de jovens, e dali a gente ainda fazia tantas outras coisas, porque não estávamos ali conectados só pelo saber, que já é uma coisa tão maravilhosa, mas estávamos conectados também pelos sentimentos, pela conexão, pela fraternidade. Esse elo tão precioso e que a gente precisa, especialmente quando se trata de juventude, cativar, porque a gente tende a escutar com mais atenção. Isso é uma característica humana nossa, até tendenciosa. Quando a gente gosta, quando a gente tem um carinho, a gente tende a escutar com mais atenção. Obrigado, Larissa. Nós vamos para a próxima pergunta. É a pergunta da Ana Maria Silva de Oliveira.
qual é o legado da pandemia que conclama o espírito do século XXI no despertar do protagonismo juvenil? Eu vou deixar essa pergunta para o Rafael. Bom, eu agradeço aí a quem fez a pergunta, a nossa querida Ana Maria. Desejo aí uma boa noite a ela. E qual o legado da pandemia? Veja, o que a pandemia fez conosco, com cada um de nós e com os nossos jovens. Nos colocou dentro dos nossos lares, numa espécie de imersão para que a gente possa repensar os nossos passos, repensar as nossas trajetórias. E um jovem inquieto, nas suas múltiplas tarefas, ele teve que parar por um momento, porque ele já não tinha mais como ir na sua faculdade, como ir na sua atividade física, como ir nos seus encontros, ele teve que forçadamente voltar para dentro de casa. E muitos jovens não aproveitaram esse tempo, porque ficaram nas lamúrias, nas reclamações. O que nós trabalhamos com a nossa juventude na Sociedade Espírita Fraternidade? Esse tempo é um tempo de nós repensarmos os nossos passos, ressignificarmos os nossos destinos. Porque é o tempo da gente pensar como agia antes e como nós queremos agir depois. Eu me lembro de um jovem que na estrada de Damasco, ele depara-se com Jesus. Mas antes ele cai literalmente do cavalo e pergunta: quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Que queres que eu faça? E não veio uma resposta pronta. Entra na cidade, porque lá te será dito o que fazer. E o que fez aquele jovem? Entrou na cidade. Então esse tempo aí do recolhimento é o tempo do jovem entrar na cidade. E qual a cidade? A sua interioridade, a sua intimidade, para pensar: eu sou um espírito, eu não sou um corpo material com várias obrigações. Prova disso é que um pequeno vírus invisível ao olho humano parou o mundo, parou as minhas atividades para que eu possa entender qual é a minha realidade. Um espírito passando por uma experiência corporal. Então eu tenho que repensar a minha conexão com Jesus, a minha conexão com as outras pessoas. Eu tenho que repensar a minha própria conexão com o espiritismo, que não pode ser tão somente aquela obrigação da mocidade do final de semana, porque isso é um conteúdo para a minha vida. E daí nasceu o protagonismo. Porque é nos momentos da dificuldade, nos momentos da dor, que o jovem tende a se tornar protagonista. Porque ele quer e pode fazer uma realidade diferente. É do momento da pandemia que ele, já que teve esse esfriamento, eu quero fazer atividades, eu quero ajudar na tarefa da própria mocidade, dá-me mais trabalho para que ele seja um arauto de Jesus, dos bons espíritos, para o decorrer das atividades da Casa Espírita e um decorrer das próprias atividades do mundo. Então, respondendo aí mais diretamente a sua pergunta, Ana Maria, esse período foi um período de freio de arrumação, da gente e do jovem olhar para dentro para projetar o futuro. Não esse novo normal que as pessoas colocam, que é um normal igual ao de antes, mas um normal diferente. Um normal onde prevaleça a espiritualidade sobre a nossa materialidade. E onde o jovem tenda a sair da sua inércia para ser um protagonista das coisas do alto. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. A nossa próxima pergunta é do Nelson. O Nelson diz o seguinte: quando perguntavam para o Chico Xavier se tinha alguma novidade, ele respondia: a novidade é o Evangelho de Jesus. A doutrina espírita é o Evangelho redivivo. Saulo, será que aprendemos a interpretá-lo? Só porque eu achei a mais difícil de todas até agora, o Jorge me deu, tá vendo? A gente caminha num determinado sentido atualmente, e quando eu falo a gente, as minhas reflexões atuais, de percepção que, por exemplo, esses dois autores, Leon Denis e Allan Kardec, eles entendem que a doutrina espírita ela não luta contra nenhuma ideia religiosa que a humanidade já conseguiu construir. Na verdade, nesse próprio texto do capítulo 1, que a gente estava trabalhando aqui na primeira fala, Leon Denis vai claramente dizer, eu vou até ler, se você me permite, Jorge, em princípio o Espiritismo não é contrário às religiões, já que fornece provas da sobrevivência e da manifestação das almas dos mortos, comprova as consequências inelutáveis dos nossos atos e a existência de uma lei de justiça, bem como de uma inteligência ordenadora do universo.
por este viés, olha que interessante, por este viés, bem que ele poderia completá-las, fecundá-las e torná-las mais vivas. Então, a gente observa que nos grupos espíritas de Kardec e de Denis, as pessoas que ali estavam não eram necessariamente cristãs. Havia ali espírita muçulmano, espírita judeu. E isso hoje não entra muito na nossa cabeça porque nós interpretamos de maneira muito literal o espiritismo como uma vinculação direta, né, sob um guarda-chuva do cristianismo. A meu ver, a mim parece hoje, que nós fazemos uma opção, como eu, por exemplo, me defino hoje, eu sou espírita e também sou cristão. Mas há espaço aí para a gente interpretar outras leis tidas como sagradas por muitos povos, né? Como, por exemplo, o Corão, que predomina em relação, quando comparado com a Bíblia, que a gente entende como a lei cristã, quando comparado com o Velho Testamento, né, que é entendido pelos judeus como também a expressão da verdade. Então, para responder a pergunta, eu acho que a doutrina espírita ela tem a possibilidade de reviver uma série de grandes conceitos que estavam espalhados pela humanidade, por exemplo, dentro do cristianismo, sem sombra de dúvidas. E a revivescência desses conceitos tem uma relação direta com aquilo que a gente vai enxergar do espiritismo. Então, isso que a Larissa falava, da maneira como os nossos corações se ligam, é exatamente o que um centro espírita precisa ser. Aliás, um grupo espírita, né, naquela ideia de Kardec do todo coletivo, ele só se organiza a partir da amizade e da confiança. Então, numa pequena comunidade que é o nosso centro espírita, a gente precisa, com abertura de mente, com muito boa vontade, enxergar onde que o espiritismo se localiza. E é claro que ele vai se localizar em muito daquilo que Jesus nos trouxe, já que Jesus apresentava a lei de Deus. E o espiritismo vem, naturalmente, para reforçar e para, em termos de método, definir para a gente alguns ângulos dessa lei de Deus. Então, a gente deve interpretar, que essa interpretação não seja literal, que a gente traga ciência para essa interpretação, e nesse caso trazer ciência é dialogar com o Jesus histórico, é entender o que a ciência já mostrou da época de Jesus, da vida de Jesus, daquela sociedade ali, para que a gente não faça uma interpretação literal, excessivamente de fé religiosa, quando parece que não é exatamente isso que o espiritismo faz ou aquilo a que ele se propõe. Obrigado pela pergunta, Jorge. Obrigado, Saulo. Nós agora temos os comentários da Ana Maria dos Santos, onde ela afirma o seguinte: sinto falta da participação dos jovens nas palestras e mesmo palestrando. Temos também o comentário da Ruth, onde ela diz que muitas casas espíritas não dão oportunidades aos jovens. Eu pergunto ao Tiago, como relacionar os anseios dos jovens com as oportunidades que existem ou aquelas que são oferecidas aos jovens na casa espírita? Tiaguinho, antes de você responder, eu posso só dar um tchau rapidinho? Por favor, Rafa. Tá, eu quero agradecer então a você, George, quero agradecer ao meu amigo Saulo, a minha querida Larissa, a você, Tiaguinho, que eu tive o prazer de conhecer, mas eu vou ter que sair de fininho, a francesa, para entrar numa outra live. Recebam todos aí o meu abraço, a todos aqueles que estão no nosso chat, obrigado pela participação. Leiamos Leon Denis, porque Leon Denis fala aos jovens e fala aos jovens há mais tempo que somos todos nós. Um beijo, gente. Até daqui a pouco, Rafa. Olha aí, Saulo, você viu que você estava achando a sua pergunta difícil, né, meu amigo? Veio a sequência, o Jorge, a demonstrar que, na verdade, a gente não tinha chegado lá ainda. Mas o fato é que as perguntas partem de um dado que é muito verdadeiro. Saulo fez referência a esse dado. Os dados demográficos nos mostram que o movimento espírita é um movimento eminentemente de pessoas mais velhas, o que não chega a ser um problema, mas deve sempre ser objeto de meditação, de considerações, e especialmente de trabalho da parte de todos nós que compomos essa grande rede de trabalho em todo o país e em todo o planeta.
Isso porque nós estamos tratando de uma questão de sustentabilidade. Nós estamos convidados a dar conta da nossa administração dentro da orientação cristã e seremos, naturalmente, enquanto dirigentes, enquanto palestrantes, enquanto trabalhadores espíritas, responsabilizados pela dissolução das instituições. Quem cuidará da nossa casa na nossa ausência? Muitas casas, inclusive, estão pensando sobre essa questão, tiveram uma antecipação dessa questão agora, por conta da pandemia, de portas fechadas, com a necessidade de trabalhar em ambiente virtual. Quem é que está disponível para tratar dessas ferramentas tecnológicas e dessa atualização? Porque não é uma atualização apenas de ferramentas, é uma atualização de perspectiva de trabalho. Então, a pergunta, o questionamento, tanto das companheiras Ana, da Ruth, quanto o que o George faz para a gente, partem desse dado da realidade que precisa sempre estar em nossas meditações. E a partir disso a gente encontra essas inspirações das mais variadas. Nós precisamos estabelecer no Centro Espírita um espaço horizontal de trabalho, onde todos os participantes nos sintamos responsáveis pela manutenção desse espaço democrático, desse espaço horizontal de participação e convidados a assumir responsabilidades, a nos tornarmos trabalhadores, não apenas frequentadores ou simples simpatizantes dessa mensagem. Isso se dá com trabalho. É muito comum que nos acomodemos nas práticas vigentes. É até natural, até que o trabalho se estabeleça, que nós encontremos esse espaço de conforto para dar os próximos passos. Agora, é importante que, estando no espaço de conforto, não nos esqueçamos dos próximos passos. E na maioria das situações, esses próximos passos estão relacionados ao envolvimento com novos trabalhadores e ao envolvimento com, uma nova geração de trabalhadores. O envolvimento, portanto, a que George se refere nessa pergunta, se dará por meio das oportunidades objetivas e por meio da filosofia de trabalho. É importante que a Casa Espírita, como Saulo nos colocou, como Larissa especialmente comentou na resposta que ela deu agora há pouco, que o Centro Espírita se inspire nos modelos de referência para as instituições espíritas do tempo presente e de todos os tempos que virão. As instituições cristãs dos primeiros séculos, nós encontramos em Paulo e Estevão a descrição de duas instituições muito importantes nesse sentido, a Igreja de Antioquia e a Igreja de Corinto, que nas palavras de Emmanuel nessa obra eram muito mais sedutoras e interessantes do que a Igreja de Jerusalém, que também nos indica a narrativa, acabava cedendo às imposições do farisaísmo, até por uma questão de sobrevivência, como nós conhecemos lendo a obra. Mas nessas outras, a Igreja de Antioquia e a Igreja de Corinto, havia esse clima compartilhado de alegria por estar comungando de uma ideia e, diz Emmanuel, havia riqueza compartilhada porque não faltava trabalho. Imaginem vocês o que é que motivava aqueles cristãos daquela época histórica, um período de regras trabalhistas inexistentes. As pessoas tinham trajetórias ou jornadas de trabalho extenuantes, trabalhavam horas e horas e ainda assim nos diz a história propriamente, a narrativa mediúnica, que eles se reuniam depois do dia de trabalho para conversar sobre o homem incomparável, o Cristo. E, não satisfeitos, diz Emmanuel, no período de repouso, no feriado, também se reuniam às margens do rio Orontes para meditar num piquenique, num acampamento, para seguir conversando. Que mensagem é essa, meus amigos? Que vida é essa que nós temos como referência para as instituições espíritas do tempo presente? Essa vivacidade na abordagem, na leveza, na atualidade do pensamento. E a outra referência histórica também, para finalizar a nossa resposta, é a da primeira instituição espírita formalmente constituída do planeta Terra. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada por Allan Kardec como um espaço de investigação, de olhar para o infinito e escutar os imortais que voltavam dessas dimensões para dizer:
estamos vivos, a vida continua, aqui funciona dessa e daquela forma, e esse universo é povoado por nós, as almas dos homens que aí estavam. Então, essas referências, essa filosofia de trabalho sensível, acolhedora, cristã, investigativa e eminentemente dialogadora com os tempos ou com as necessidades do tempo presente, é o que me parece. Oferecerão uma referência, um caminho para que jovens nos encontremos motivados a fazer parte, porque há de se considerar também que, em algumas situações, o contexto encontrado por nós, jovens trabalhadores, é muito desestimulador. E é natural, os estudiosos dessa faixa etária indicam a sinceridade com que jovens, de modo geral, têm para lidar com as coisas. Se eles chegam em um centro espírita e percebem que esse centro espírita tem um dono e que as coisas só podem acontecer da forma que aquele dono quer ou deseja, eles respeitam, eles não distratam, não chegam a distratar ninguém, mas o pensamento é exatamente esse. Fique à vontade, siga da forma que você está pensando, a gente vai buscar um lugar para ser útil e tem encontrado em diversas frentes de trabalho. O grande convite é colocarmos o movimento espírita como esse espaço de trabalho e de transformação social, e aí a gente precisa desses elementos a que a gente fez referência. Eu vou encerrar, Jorge, porque esse assunto motiva e, enfim, acaba inspirando bastante, dá para a gente conversar bastante coisa, mas eu vou deixar os elementos para que a gente volte a conversar a partir das outras perguntas. Pode ser? Libera seu microfone para a gente, Jorge. A fala mais dita durante essa pandemia. Pronto. Agora sim. O diálogo está maravilhoso, mas nós vamos nos encaminhar para o final do nosso encontro. Então, eu vou pedir a cada um de vocês para fazerem suas considerações finais. Por favor, Larissa, você primeiro. Eu queria agradecer. Eu acho que essa fala final do Tiago, inclusive, já respondeu outras perguntas que estavam aqui. Foi uma fala muito feliz e nos trouxe, inclusive, um caminho de buscar essas referências, né? Porque às vezes a gente acha que vai precisar inventar pólvora novamente para trazer os jovens. E a gente percebe que são referências tão simples, são coisas tão simples, tão possíveis, mas que necessitam daquele ingrediente que Leon Denis tanto gosta, que é a vontade de fazer diferente, de sair daquela frase, né? Ah, sempre foi assim, todas as gerações fizeram assim, e buscar novos caminhos que às vezes são antigos caminhos. Muito obrigada a todos pela companhia, pelas trocas, um prazer conhecer o Tiago. O George eu conheci assim mais ou menos de outras transmissões, e o Saulo, que a gente já troca figurinhas há algum tempo. Boa noite a todos os amigos também que estão aqui conosco. Vou passar a palavra agora para o Saulo. Obrigado, George. Obrigado à equipe aí que esteve por trás nesses bastidores importantes, né? A gente que trabalha aí com evento espírita, a gente sabe que mesmo no online, se a organização falhar, a coisa não sai tão bem. Então, parabéns a vocês que tiveram por esse longo tempo aí produzindo esse projeto tão importante. Da minha parte, fica o convite para que a gente possa aí se encontrar em outros momentos aí, estudando Leon Denis. Aliás, eu vou dar aqui a divulgação daquilo que o Jorge lá no início já tinha nos trazido. A gente tem construído um portal chamado Leon Denis Online, onde a gente se propõe a estudar obras de Leon Denis, colocar ali pequenas reflexões em vídeo, em áudio, acerca desse conjunto tão interessante, tão profundo. Então, se vocês tiverem interesse, a Larissa faz parte do projeto também, outros amigos e amigas. E obrigado, Tiago, pelas reflexões, obrigado, Larissa, a todos que estiveram no chat aí. Para encerrar mesmo, quero deixar um pensamento de Denis. Eu acho que foi o Tiago que tratou do assunto do progresso, a Larissa falou também. Às vezes parece que a gente está vivendo momentos em que um retrocesso se deu, em que as coisas estão piores do que antes, e Denis tem uma imagem muito interessante para isso, que eu acho que serve muito para o tempo presente, ainda mais com tanta coisa acontecendo no Brasil. Ele diz que o progresso ele é como o oceano, feito de marés altas e marés baixas.
Então, às vezes, a gente está vivendo um ciclo de maré baixa, onde o mar não está para peixe, mas daqui a pouco a maré enche de novo, a gente consegue navegar com um pouco mais de segurança, a gente vai trabalhando para que as marés possam ser aproveitadas naquilo que ela tem, né, para nos ensinar, seja de maré alta, seja de maré baixa. Obrigado, uma boa semana a todos e todas aí. Valeu. Tiaguinho. Queridos, eu me somo aos amigos que já falaram para dizer da minha gratidão pela oportunidade. Gratidão à Larissa, ao Saulo, ao Rafa que saiu, ao Jorge pela participação aqui hoje, pelas reflexões tão saudáveis e alegres. Como é bom conversar sobre a obra de Denis. Agradeço ao Conselho Federativo Nacional pela oportunidade tanto do desenvolvimento da campanha, pela nossa área de comunicação social espírita, quanto pela oportunidade de estar nesse momento na noite de hoje. Aos amigos que nos acompanham, a minha gratidão peculiar, específica, pela paciência, pela generosidade. Se eu puder falar especificamente ao coração jovem que nos assiste, que nos assistirá posteriormente, eu diria, como digo a mim mesmo, não desistamos. É um momento muito especial, muito peculiar da trajetória evolutiva da humanidade, onde nós necessitamos utilizar dessa saudade tão significativa que nós sentimos do Cristo como motivação para o trabalho. Há muita saudade, há muita desorientação, e nós podemos encontrar, por meio da doutrina espírita, o caminho seguro, objetivo e lúcido de uma fé raciocinada para encontrar o nosso espaço de colaboração na construção de um mundo melhor. Espaço esse que, naturalmente, é ocupado por trabalhadores de diferentes áreas do conhecimento, em diferentes espaços. O grande projeto iluminativo de Jesus para o nosso planeta não conta apenas com o Espiritismo. Esses trabalhadores estão em diferentes áreas do conhecimento, em diferentes espaços, e nós que, nesse espaço de atuação, temos a oportunidade de agir por meio do movimento espírita, aproveitemos. Não desistamos e nos dediquemos ao estudo. Ouçamos com atenção, não nos contentemos, no entanto, com aquilo que é dito por nós, que somos intérpretes e que somos, assim, mensageiros dos mensageiros da grande mensagem. Busquemos na fonte. Busquemos em Kardec, em Denis, em André Luiz, em Emmanuel, para constituir um pensamento eminentemente espírita, eminentemente cristão, para que, nas palavras de Emmanuel, espírita seja o nome do nosso nome. E também para aproveitar e finalizar aos trabalhadores de outras idades, com experiência já mais acumulada, flexibilidade, paciência, que na verdade funciona como dica e convite a todos nós que nos vinculamos ao movimento espírita, mas aos dirigentes em especial. Nos atentemos à nossa responsabilidade, estabelecemos bons espaços de diálogo e tenhamos a consciência de que nós não estamos sozinhos, não apenas pelos benfeitores que velam e coordenam verdadeiramente o trabalho, mas por conta de almas disponíveis que brotam de todas as partes para edificar um novo mundo. Estejamos atentos, dizem os benfeitores, essas almas não são uma promessa para o futuro, já estão entre nós. Jovem no movimento espírita não é questão de amanhã, é questão de agora. Que os nossos braços, então, sejam os do Cristo a abraçar a humanidade sofredora. Gratidão, Jorge, meu amigo, com você. Vou me unir, né, a todos que estão nos acompanhando no chat, dizer que é muito bom assistir vocês. Então, a gente agradece a participação de vocês aqui, a oportunidade de conhecer o Saulo, o Tiago, a gente já tem um contato constante, a Larissa, que tive outras oportunidades de acompanhar, de assistir, mas também de estar aqui participando desse trabalho. Agradecer a toda a equipe que tornou possível essa live e todo o trabalho que vem sendo realizado na campanha Letras que Apontam Estrelas, a você que nos acompanhou e que nos acompanha, e também aos nossos parceiros, redes sociais da Federação Espírita Brasileira, FEB TV, as várias federativas estaduais pelo Brasil, da Federação Espírita Portuguesa. Um abraço aos amigos aí de Além-Mar, do Conselho Espírita Internacional e demais parceiros. E aí a gente já vai aí dando um spoiler, marquem aí na agenda de vocês a próxima e última live da campanha será no dia 5 de dezembro, então coloca já aí na agenda, Leon Denis,
ontem, hoje e amanhã é o tema da nossa última live com o Marcel Mariano, sempre no mesmo horário, 20 horas, horário de Brasília. Eu vou pedir para o Tiago Toledo ele retornar, eu vou convidá-lo para que ele possa, né, assim, conduzir os nossos pensamentos em nossa prece final. Você pode conduzir a nossa prece final, Tiaguinho? Com alegria, meu amigo. Oremos juntos, então, lembrando da contribuição imensa do nosso Denis, o apóstolo do Espiritismo. Querido Mestre Jesus, a nossa gratidão pela oportunidade de estarmos reunidos na noite de hoje, mesmo que à distância, pensando, refletindo, meditando em torno da obra deste importante trabalhador que, da sua oportunidade, soube registrar uma contribuição tão significativa para o nosso entendimento, em torno da sensibilidade, da amorosidade, da disposição ao trabalho e do aproveitamento da nossa energia de vida em prol de uma causa maior do que nós. Consigamos, Mestre, inspirados nesse exemplo de trabalho, inspirados nos benfeitores que nos acompanham em nosso anjo da guarda, construir a nossa caminhada, a nossa jornada de trabalho, de autotransformação e de colaboração com a comunidade ao nosso redor pela força do exemplo. Fortalece-nos, Mestre, para que nessa jornada consigamos cada vez mais aproveitar as oportunidades que a vida tem nos encaminhado para fazer brilhar em nós o Cristo que somos, para que consigamos, a semelhança do apóstolo Paulo, dizer: já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Abençoe, Mestre, as equipes de trabalho vinculadas a essa iniciativa, a equipe de apoio dos bastidores, a equipe de todas as instituições parceiras que tornam possível que esse espaço de reflexão chegue a cada vez mais pessoas, abençoando todas as instituições que compõem o nosso Conselho Federativo Nacional, a nossa Federação Espírita Brasileira e todas as instituições de bem que se dedicam diretamente ou indiretamente à materialização do seu reino na Terra. Abençoe nossa família, nosso ambiente doméstico, para que tenhamos uma boa semana, um início de semana agradável, na sintonia do aprendizado e na sintonia da renovação. Guarde-nos na tua paz e nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. O seu áudio, George. Gente, boa noite. A gente agradece a participação de vocês mais uma vez. Deseja uma excelente semana e até uma próxima oportunidade. Tchau.